Nessa videoaula, vamos abordar como utilizar o comando sequência em conjunto com o comando girar e com o comando transladar. Para isso, nós vamos construir uma sequência de figura como essa que aqui aparece na janela de visualização 2. Nós vamos construir então a figura 1, que é essa figura aqui, e na sequência vamos derivar as demais figuras dessa, ou seja, girando essa figura e transladando essa figura em relação a um vetor. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é construir uma figura matriz e depois construir um controle deslizante, um ponto de rotação e utilizar o comando sequência. Então para isso eu vou fazer o seguinte, clico em polígono e vou construir esta figura aqui na janela de visualização 1. Então clico aqui, construo um ponto A, um ponto B, um ponto C, um ponto D, um ponto E, F, G, H e novamente A. Pronto, fechei a minha figura. Teclo ESC para selecionar o ponteiro, clico na palavra segmento, com o botão direito, vou ocultar os rótulos. Clico na categoria pontos, com o botão direito, eu vou tirar a exibição dos objetos. E aí está a minha figura. Agora clico em controle deslizante e clico aqui abaixo do meu plano cartesiano. E agora vou criar um controle deslizante de nome n, que varia de 0, com um máximo 15 e com um incremento 1. Ok, para confirmar, e aí aparece o meu controle deslizante, e aqui eu vou deixá-lo em 0. Agora eu vou construir um ponto, clico na ferramenta ponto e digito esse ponto aqui. Esse ponto, que é de nome I, ele precisa estar no centro da figura. Eu vou aqui editar esse ponto e vou colocar aqui o seguinte, as coordenadas. 3 dividido por 2, e agora deleto essa parte aqui também, a coordenada, e digito 3 dividido por 2. Pronto, o meu ponto I é o centro aqui da minha figura. Agora eu vou utilizar a ferramenta vetor e construir um vetor. Então, clico aqui neste ponto e vou clicar aqui. Pronto, tenho aí um vetor na horizontal, no sentido positivo de x, com 4 unidades. É o que eu preciso. Teclo ESC e agora vou digitar o meu comando sequência. Ao digitar o comando sequência, aparece aqui a sintaxe, seleciono a quarta sintaxe. E para a expressão, eu vou utilizar um comando que vai girar a figura polígono 1. Então, o que eu digito? Girar, que é o comando, já aparece aqui a sugestão do GeoGebra, acesso a segunda opção. Qual o objeto? O polígono 1, que é a minha figura matriz. Qual ângulo? Se a gente voltar na sequência de figuras da janela de visualização 2, a gente observa que a segunda figura é obtida girando a primeira 90 graus e transladando. A terceira figura é obtida girando a primeira figura 180 graus e transladando. E assim sucessivamente. Ou seja, cada figura é obtida girando um múltiplo de 90 graus. Eu vou digitar assim isso. I, que é a variável, vezes π dividido por 2. Em torno de qual ponto que é o giro? Em torno do ponto I, escrito em letra maiúscula. A variável é I minúsculo, o valor inicial é 0 e o valor final é dado pelo controle deslizante n minúsculo. Bom, já aparece ali a pré-construção, construir uma figura sobre nossa figura original, então o comando girar já está funcionando em conjunto com o comando sequência. Mas veja bem, além de girar, eu preciso transladar. Então eu vou usar aqui, selecionei todo o comando girar, agora eu vou utilizar Ctrl X e recortei o meu comando que está na memória do meu computador. Agora eu vou digitar o comando transladar. Aparece aqui a sugestão do GeoGebra, eu acesso a opção, vai transladar o quê? Vai transladar a figura girada. Então aqui no objeto eu dou um Ctrl V para colar o meu comando girar. Teclo Tab e vou para o vetor. Vai transladar a figura girada por qual vetor? Por um múltiplo, então é I minúsculo, vezes U. E o restante do comando continua como eu já havia digitado. Agora eu teclo Enter e parece que está realizada a minha construção. Agora eu vou fazer o seguinte, então vou ocultar o meu polígono original, que é o polígono 1. Então, a minha primeira figura está aqui. Se eu modificar aqui os valores do controle deslizante, note, olha o que acontece, obtive a figura que eu queria, como está aqui na janela de visualização 2. Eu vou ocultar aqui a janela de visualização 2 e vou aqui continuar com o meu controle deslizante e vou obtendo outras figuras da sequência. E eu posso manipular aqui o meu vetor, né? Se eu fizer isso, olha o que acontece. Se eu fizer isso aqui, olha o que acontece. Se eu diminuir o vetor, as figuras se sobrepõem. Com isso, eu construí um conjunto de figuras utilizando o comando sequência em conjunto com o comando girar e com o comando transladar.